Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Tá conosco hoje o nosso André Coutinho, apresentador da Band News FM, do Partiu Band News, comentarista de futebol. O cara faz tudo e faz tudo muito bem. E tem um dos trabalhos mais legais do mundo porque ele viaja muito, conhece o mundo todo, fica nos melhores hotéis, vive la Dolce Vita. E hoje acordou um pouquinho mais cedo para conversar conosco. Fala, Coutinho, prazer tê-lo aqui, bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a Ellen, a Bom todo dia. mundo nessa programação matutina. Saudade dos nossos ouvintes da manhã aqui na Band News FM. Como a Megali disse, já fiz de tudo um pouco aqui na programação da rádio e agora tem essa dura missão, viu, Megali, de acompanhar os bastidores do turismo, mas nessa época de final de ano, com chuva forte na Bahia, é uma missão que não é tão alegre assim, viu, Megali? A gente vai chegar à Bahia, mas antes, ô Coutinho, até a gente que trabalha com informação o tempo todo, às vezes se pega tendo alguma dúvida. Fora do ar eu perguntei para Ellen, a gente está precisando apresentar teste PCR para criança, para fazer voo doméstico? A Ellen falou que não. Pô, eu não sabia. Então, o Coutinho, acho que é uma boa oportunidade para a gente repassar quais são as limitações que a gente enfrenta hoje para viajar para fora do país e o que a gente precisa para viajar aqui dentro do Brasil. Bom, antes de mais nada, Megali, eu acho que quem está programando viajar a essa altura vai ter de pesquisar demais. E eu costumo falar, desde que existe o Partiu Band News, em 2017, que eu não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém a viajar. Eu dou umas dicas e eu tento fazer com que a pessoa se inspire nos lugares que eu conheço, com as pessoas que eu converso no Partiu Band News. Agora, neste momento específico de pandemia, de volta de restrição em alguns países, de mudança de regra dependendo do estado que você vai aqui no Brasil. Alguns estados exigem o que eles estão chamando de passaporte da vacina, outros lugares não exigem. Então é muito difícil a pessoa fazer tudo por conta. Então a minha primeira grande dica de novo, eu não gosto de ensinar a pessoa a viajar, mas hoje em dia é quase impossível de você tentar fazer tudo por conta. Então, eu indicaria a pessoa tentar procurar um profissional de viagem, procurar uma agência, um agente de viagem, né? E não necessariamente aquelas agências gigantescas. Tem muitos agentes de viagem, agências de viagens menores que fazem trabalhos brilhantes, eles são profissionais, são feitos para isso e não encarece, ao contrário do que as pessoas imaginam, a sua viagem. Então é isso, Megali. Dentro do Brasil, tem alguns lugares, algumas atrações, alguns destinos que exigem o comprovante de vacina, alguns lugares exigem que você faça teste, outros não. Então é muito difícil falar de uma maneira geral. Para você sair do país, é a mesma coisa. Acabou de chegar uma notícia da França, que a França vai exigir, por exemplo, não só a vacinação completa, mas a partir de 15 de janeiro, para todos os adultos, a dose de reforço. Então, se você tem viagem programada para a França, por exemplo, a partir de 15 de janeiro, a partir dos 18 anos de idade, dose de reforço. Recentemente, algumas ilhas do Caribe aboliram o teste antígeno, porque ele é menos perceptível para identificar a variante Ômicron. Então você precisa necessariamente fazer o PCR. Para voltar para o Brasil, a gente sabe, precisa fazer um teste, ou apresentar um teste negativo de Covid-19 e também o seu certificado de vacinação. Então, para resumir, Megali, é muito difícil a gente falar especificamente do que é necessário para você viajar, porque as regras mudam praticamente diariamente e elas são muito diferentes dependendo do destino. Ô Coutinho, eu já contei aqui para o nosso ouvinte que em 2020 eu morri numa viagem pro Japão, né? Eu reservei lá passagem, reservei hotel para ver a Olimpíada, nem tinha Covid ainda quando eu fiz isso. Eu fiz aquilo que todo mundo recomenda, né? Faça isso cedo, e por isso que eu me ferrei. A passagem eu consegui de volta, mas a hospedagem não. Foi uma boa grana. Você acha que é uma aposta segura fazer uma reserva para ver a Copa do Mundo em novembro no Catar? A pergunta do milhão, né, Megali? É impossível de eu responder essa pergunta. Eu acho que, assim, hoje em dia, do jeito que a gente está, né, isso é triste, né, não é nada engraçado, é quase que um investimento de risco, uma viagem internacional
com antecedência. É quase que um investimento de risco. Quase a mesma coisa que você apostar ali, e eu estou usando o verbo apostar, né, na Bolsa de Valores, né? Acho que os investidores vão ficar meio bravos com esse verbo que eu usei, mas por isso que eu digo que, e eu repito, que seria interessante você tentar procurar um agente de viagem, porque é muito simples, né? Não estou fazendo aqui propaganda para ninguém, eu já viajei de tudo quanto é tipo na minha vida, mas assim, é muito simples. Se você, como o Megali, faz tudo por conta e por algum motivo, nesse caso foi um motivo sanitário, a sua viagem é cancelada, é você mesmo quem vai ter que correr atrás das coisas. Se você coloca um profissional entre você e o destino, é o profissional que vai correr atrás das coisas. Mas para responder de forma muito objetiva a sua pergunta, Megali, com relação à Copa do Mundo, como todo investimento de risco, é saber que você corre o risco de perder esse dinheiro, ou perder parte desse dinheiro, ou então reaver esse dinheiro daqui a muito tempo. Agora, se tiver Copa do Mundo, né, Megali, tiver presença de público e você se antecipar, certamente você vai economizar alguns milhares de reais. Ô Coutinho, agora tem muita gente fazendo viagens domésticas. Eu mesmo no Natal fui visitar a família no Sul, não me pediram comprovante de vacina, nada disso para tomar voos domésticos. A gente tá com algo normatizado em relação a isso, e em relação àquela confusão que foi gerada com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, né, sobre o passaporte da vacina. Semana passada, uma colega nossa de profissão estava voltando de Dubai, ela, o marido e uma filha de 4 meses. E a companhia aérea não estava deixando eles embarcar porque não tinha um comprovante de vacina da menina de 4 meses que não pode se vacinar. Enfim, foram horas que eles perderam no aeroporto, perderam voo, porque isso ficou a cargo de cada companhia aérea. Como é que está aqui dentro e em relação para quem está vindo, quem vai fazer viagens para fora também? A gente está com uma organização, porque você falou em relação ao PCR ainda está meio assim, a gente está com algo definido sobre o comprovante de vacina? Em voos domésticos e em viagens domésticas, não. Tem não algumas... precisa. Não precisa apresentar para doméstico. Tem muita gente que estranha que quando chega ao Brasil, ninguém impede nada, né? Chega ao Brasil e fala assim, poxa, mas eu tenho aqui o meu comprovante, eu preenchi o meu formulário da Anvisa, eu fiz o meu teste, cheguei aqui no Brasil, ninguém pediu nada. Essa triagem realmente é feita pela companhia aérea. A companhia aérea tem a incumbência de fazer essa triagem. Então não estranhe, você que está fazendo uma viagem internacional, quem vai fazer essa triagem é a companhia aérea. É claro que a companhia aérea não pode cometer o absurdo de exigir um comprovante de vacinação de um bebê de meses de idade, né? Isso foi falta de informação de uma mudança que aconteceu nesse nosso Brasilzão de forma repentina, feita pelo judiciário. Agora, a companhia aérea, porque o que acontece? Vocês se lembram muito bem, vocês que viajam de forma internacional, quem tem aquele passaporte com o chip eletrônico ali, não precisa nem conversar com ninguém quando chegar ao Brasil. Então imagine para quem que você vai mostrar o seu comprovante de vacinação. Agora, você já no seu aeroporto, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe, na Ásia, a companhia aérea que vai fazer a triagem, que vai observar se você tem toda a documentação que você precisa para chegar ao Brasil. Feito aquilo, é de responsabilidade da companhia aérea fazer essa triagem, aí você entra no Brasil, normalmente, se tudo estiver certo, então não estranhe. Agora, de novo, essas mudanças repentinas causam uma confusão gigantesca, inclusive nas companhias aéreas e nos funcionários das companhias aéreas, que às vezes não são informados a tempo de algum tipo de mudança. Coutinho, Bahia, quem está com passagem marcada, com viagem marcada, deve ir adiante? E quem está pensando em ir, deve visitar a Bahia nesse momento? Então, Megali, a minha resposta é completamente antagônica, né? Quando a gente observa estradas sendo bloqueadas, por exemplo, recentemente a gente viu uma estrada importantíssima que liga Porto Seguro, onde tem um aeroporto ali da região, a Trancoso, que é um destino, inclusive, de luxo, de muitas personalidades que costumam passar essa época em Trancoso. A estrada simplesmente virou rio. A gente, de cara, diz o seguinte, não vá. Está perigoso. Agora, a gente tem outro lado também, né? A gente tem que pensar na comunidade local, que vive do turismo, no quanto o turismo movimenta por lá. Então, é difícil. A pessoa, de repente, perdeu alguma coisa ou perdeu tudo e tem nessa época, numa retomada, depois de quase 2 anos de pandemia, a esperança de recuperar alguma coisa financeiramente
falando, e aí vem essa pancada da natureza. Eu estou falando de quem vende, obviamente, artesanato, comida, bebida, picolé, água de coco, ou então um funcionário de pousada, funcionário de hotel, de receptivo, de algum tipo de atração. Então, houve, inclusive, um apelo do governador Rui Costa para que as pessoas não remarquem a viagem, ou não adiem a viagem. Então, mais uma vez, aquele desafio que a pandemia nos trouxe de esperar um pouquinho e de resolver em cima da hora, eu acho que a chuva, principalmente no litoral sul da Bahia, vai trazer esse desafio também de você aguardar, escutar a Band News FM, tentar conversar com alguém de lá da Bahia, ligar para o receptivo, para a pousada, falar de novo com o agente de viagem e perguntar, e aí, é seguro eu ir ou não? Eu acho que vai ter que esperar mais em cima da hora, por mais que a gente já esteja em cima da hora, né, Megali? Totalmente. Aliás, a gente estava falando aqui fora do ar que Trancoso é um lugar muito bonito. Quando eu fui, era uma aldeia indígena, né? Mas quando eu fui já não era. Era uma cidadezinha, mas estava longe de ser essa meca das celebridades, do lugar para ver e ser visto. Então, estragaram. Você tanto adora, né, Megali? Estragaram a minha Trancoso. Ô, Coutinho, quais são os destinos hoje no Brasil que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, estragaram a minha tal cidade? Quais são os destinos bacanas que ainda não foram totalmente descobertos pelos turistas, pelos ricos? Putz, tem tanto lugar legal no Brasil, tanto lugar. As pessoas falam muito de Bonito, e aí já surgiu, já não é tão novidade assim, tão original, o que eles chamam de Nova Bonito, que é Nobres. Ali no centro-oeste do país, que é interessante, é muito parecida com Bonito e ainda não está sendo invadida pelos turistas. Todas as chapadas são espetaculares, mas já sofrem em determinadas épocas do ano com o excesso de turista. O Brasil tem muito destino interessante. O Brasil tem praias, tem cidades do interior, de serra, que são espetaculares. Eu acho que de maneira geral, Megali, aqui a gente não tem ainda o que lá fora eles chamam de overtourism, né, que tinha em momentos pré-pandemia, que causou gigantesca preocupação. Eu acho que o Brasil ainda tem muito potencial para receber muita gente, e às vezes a gente tem lugares que estão ali no nosso quintal, num raio de no máximo 200 quilômetros, 300 quilômetros, que a gente sempre fala, pô, esse lugar é bacana, todo mundo já me disse que é legal, mas assim, tá ali, daqui a pouco eu vou. Quem sabe não seja esse o momento de você finalmente ir, de conhecer, de desbravar e de espalhar para os seus amigos, falar, pô, é legal pra caramba, pega o seu carro, vá, porque é bem bacana, o custo-benefício é ótimo, então tem muito lugar bacana. É uma oportunidade mesmo, né? Eu passei a vida inteira falando, um dia eu vou pra Foz do Iguaçu, um dia eu vou, a pandemia veio, eu fui. E valeu a pena, foi uma viagem super gostosa com a família, então talvez seja o momento de conhecer mesmo o Brasil, aquelas regiões que a gente sempre acha que um dia vai, só que a vida passa e de vez em quando a gente não vai. Boa, Coutinho, obrigado pela participação aqui, um beijo pra você, até a próxima. Valeu, gente, até a próxima, mais tarde tô de volta aqui à programação. Abraço. Beijo.